Oi pessoal, tudo bem? Nesta série de vídeos estamos tratando da culpa e da culpabilidade. No vídeo anterior eu expliquei por que a expressão crime culposo não é a melhor forma de designar os crimes cometidos mediante falta de cuidado. Esses crimes deveriam ser chamados crimes negligentes ou crimes imprudentes. Neste vídeo, eu vou tratar do que é efetivamente a culpa. Na verdade, você já sabe. E já sabia, mesmo antes de estudar direito penal. E de um modo geral, todas as pessoas sabem. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa na rua o que é a culpa, ele vai dizer algo parecido com a responsabilidade. Um exemplo vai demonstrar isso de forma mais clara. Se alguém vê um acidente automobilístico e nós perguntamos a essa pessoa quem foi o culpado, ela não vai pensar em quem agiu de forma cuidadosa ou descuidada. O que ela vai dizer é quem foi o responsável pelo acidente. Culpa é responsabilidade e não descuido. É claro que a responsabilidade pode decorrer da falta de cuidado, mas isso é o fundamento daquilo, não é a mesma coisa. O descuido é o fundamento da culpa, mas não é a própria culpa. E esse é mais um motivo para não denominar o delito imprudente pelo termo culposo. Na teoria do delito, a culpabilidade é a categoria na qual é aferida a responsabilidade do sujeito pelo fato. Culpável é quem pode ser responsabilizado. A culpa é definida por dois aspectos. O primeiro deles é a capacidade penal. É o que nós chamamos de imputabilidade. É a possibilidade jurídica de alguém ser penalmente responsabilizado pela prática de uma conduta típica, em decorrência da sua capacidade de entender o significado do fato e de tomar a decisão de agir. Essa capacidade de tomar a decisão é o que o Código descreve como a capacidade de determinação. A lei fala em determinar-se de acordo com esse entendimento. Bem, o segundo aspecto que compõe a culpabilidade é a exigibilidade de uma conduta diversa. É a avaliação valorativa, que também pode ser chamada de avaliação normativa, que o juiz faz para verificar se era exigível que o sujeito, na situação em que ele se encontrava, praticasse uma conduta diferente da que ele praticou. Ou seja, se era exigível a prática de uma conduta diversa. Se não era exigível dele que praticasse outra conduta, não é atribuída a responsabilidade penal pela prática do fato típico. Ou seja, não é estabelecida a culpabilidade pelo fato. Como exemplos de casos de inexigibilidade de conduta diversa previstos no Código Penal, podem ser indicados a coação irresistível e o erro de proibição inevitável. Nesses casos, o sujeito não é penalmente responsável pela prática do fato típico. Não há culpabilidade. Portanto, a exclusão da culpabilidade exclui, na verdade, simplesmente a responsabilidade penal. Repetindo, culpa é responsabilidade. Vejam como a expressão crime culposo é inadequada. Ela não indica a característica desse crime, que é a falta de cuidado, e ainda remete a outra coisa, confundindo a responsabilidade, ou seja, a culpa propriamente dita, com o fundamento dessa responsabilidade, que é a falta de cuidado. A minha proposta para vocês é passar a chamar os crimes praticados em decorrência da falta de cuidado como imprudentes ou negligentes. E utilizar a expressão culpa
somente para tratar da culpabilidade, que é a responsabilidade penal. Vocês vão ver que as discussões vão ficar mais claras e simples, e que todas as pessoas, mesmo aquelas que não estudam direito penal, vão entender o que está sendo discutido. E assim, terminamos esse assunto. Muito obrigado por acompanhar os vídeos e eu espero que eles ajudem nos seus estudos. Até a próxima!